Quero agradecer ao professor Danilo por vir aqui à Rede Super para ajudar a gente a compreender, professor Danilo, a importância do estudo da teologia. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado você, Cássio. Obrigado aos aqueles que estão assistindo o programa Mente Aberta. Um prazer poder estar aqui conversando um pouco sobre essa temática que arde no coração da gente. E é interessante, né? Se eu chamar de Danilo, me desculpe, tá? Às vezes quando eu conheço o entrevistado, às vezes eu não coloco o Fique título tranquilo. antes. Você teve, quando resolveu fazer teologia, aquelas pessoas próximas que falaram, Danilo, tem coisa melhor para fazer? Eu tive alguns que falaram assim, Cássio, fazer teologia, você teve? Tive muitos. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, então até a teologia em si era uma palavra desconhecida, né? Para que serve isso? O que você vai fazer com isso? Será que isso dá futuro? E ao contrário do que se pode esperar, com o passar do tempo, pouca coisa mudou a respeito da perspectiva, até mesmo nos nossos nichos cristãos, sobre para que fazer teologia, para que serve a teologia. Enfrentei sim algumas perguntas sobre isso lá atrás, quando comecei os meus estudos na teologia. E aí vamos tentar responder a essas perguntas aqui na nossa conversa, né? Para que estudar teologia? Pois é, Cássio. Certamente os líderes ou aquele que fez teologia já ouviram essa pergunta. Para que serve isso? Eu só preciso da Bíblia, não preciso da teologia, a Bíblia me basta. A teologia, se a gente for definir de uma maneira muito simples, e os reformadores apoiam o que eu vou dizer aqui, ela é o conhecimento de Deus. Em suma, ela se define como o conhecimento de Deus. Então, todo cristão que se preza e que se importa com o que a Bíblia diz, precisa se interessar pelo conhecimento de Deus. No caso da teologia, um curso de teologia, ele é estruturado de que forma? Você coordena um curso, certo, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou para o curso de teologia, vou estudar o quê? É Bíblia, vou pegar as epístolas todas, os 66 livros, eu vou ter uma aula de cada livro, ou não? Esse negócio de teologia sistemática, como é que é a estrutura de um curso? Então, quando a gente parte para estudar a teologia propriamente dita, a gente tem um ponto de partida que é, logicamente, a fonte da ciência dela, que é a Bíblia. A gente parte dessa premissa. A Bíblia, ela é o ponto de partida do estudo de teologia. No entanto, ela dialoga com outras ciências. Nós temos no curso de teologia outras disciplinas que causam esse diálogo com a história, com as emoções, com a ciência propriamente dita. Então ela se estrutura em algumas bases, uma base histórica, uma base bíblica, uma base humana, no diálogo entre o homem que se relaciona com a Bíblia, que se relaciona com Deus. Então ela tem alguns pilares que se fazem muito importantes numa construção de um olhar teológico. É muito comum e se frustra mesmo uma pessoa que fala assim, eu quero fazer teologia porque eu preciso conhecer melhor a Bíblia. Isso acontece muitas vezes. Como o professor sabe, o senhor também é professor de teologia e também já deve ter deparado com perguntas como essa. E aí, desta maneira, a gente acaba tendo algum nível de frustração por parte dessa pessoa. Porque na teologia não tem Bíblia? Não, muito pelo contrário. Ela vai sim aprender a Bíblia, mas ela também tem um universo que gira em torno do que a Bíblia diz, que acaba corroborando com aquilo que é o fazer teológico. Então, quando alguém fala assim, eu quero conhecer melhor a Bíblia, ele pode sim fazer teologia, deve fazer teologia. Na verdade, todos nós, os cristãos, no dia a dia da igreja, fazem teologia sem saber. Sim. Mesmo que seja uma teologia mínima, e talvez eu vou estar sendo muito pequeno em dizer isso aqui, quando na cozinha da sua casa, em volta da churrasqueira, está conversando a respeito de como vai ser salvo, como é que se dá a salvação, ele está ali construindo um pensamento teológico, a soteriologia, né, digamos assim, mesmo sem saber o que estão fazendo. Então ele tem que fazer teologia, ele faz teologia no dia a dia dele sem saber o que está fazendo. No curso de teologia ele vai sim descobrir um pouco mais da Bíblia, vai descobrir sobre autoria, sobre datas, sobre contexto onde se passam os relatos bíblicos e ele vai dar para ele essa gama, essa força para que ele possa interpretar melhor a Bíblia, para que ele possa interpretar melhor o mundo que ele vive a partir da Bíblia e vai nessas direções aí. Então essas disciplinas que são auxiliares, não por serem menores, mas porque elas cooperam, a gente poderia pensar que vai ter uma sociologia com um olhar para teologia, uma filosofia, uma psicologia, por aí. É isso mesmo, é essa a ideia, Cássio.
A ideia é de que essas disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, né, essas disciplinas comuns, elas voltam o nosso olhar para Deus, para a Bíblia, para a teologia. Elas sempre têm esse prisma, elas partem desse olhar, elas colocam esse óculos, digamos assim, cristão, para que a partir dessas leituras sociológicas, psicológicas, filosóficas, elas consigam enxergar melhor a Bíblia, Deus, a ciência da teologia em si. É bom dizer que quando você, por exemplo, eu represento aqui uma instituição de confissão evangélica, né? Uma instituição de confissão evangélica batista. Mas hoje se faz teologia em vários credos. Sim. Né? Nós temos teologia na Umbanda, teologia nas disciplinas afro-religiosas, disciplinas católicas, então, no islamismo. Então é importante dizer isso. Eu quero estudar teologia. Dependendo da instituição que você for escolher para poder estudar, você vai ser apresentado a uma série de teologias de várias confissões religiosas. E no caso, por exemplo, né, a faculdade, a gente pode mencionar porque, né, é declarado que você é coordenador da Faculdade Batista, onde eu também trabalho, não tem problema nenhum falarmos isso. Mas como é que é isso? Os batistas podem ter uma faculdade de teologia batista? O MEC permite isso? Porque muitos pensam assim, não, o curso do MEC, você não pode ensinar nada confessional. Como é que é isso, Danilo? Então, no começo, quando vieram o reconhecimento dos cursos, tiveram grandes embates em relação a isso. E, de fato, o MEC criou um currículo estruturante. Depois, com o passar do tempo, a teologia ficou, durante muitos anos, dentro de uma grande área chamada ciência da religião. Ela era compreendida dentro dessa grande área. Isso foi mudando e a teologia foi ganhando ênfase, e hoje existe o grupo da teologia propriamente dita. E cada vez mais o MEC foi progredindo e foi dando à sua instituição credenciada, devidamente reconhecida, aquilo que hoje o MEC valoriza, que é o quê? A liberdade curricular. Hoje não há nenhum problema você ter alguma abordagem que seja confessional. Dentro do nosso curso, nós temos disciplinas que, por exemplo, regem a respeito da doutrina dos batistas, da história dos batistas. Então, é possível, sim, manter um curso reconhecido pelo MEC e alinhar esse curso àquilo que é a confissão de uma igreja, de uma tradição evangélica. Não há hoje nenhum impedimento disso. É claro que existem questões estruturantes no que tange a abordagem que será dada, a titulação dos seus professores, carga horária mínima, tudo isso precisa ser levado em consideração. O tipo de prédio que você tem, você não pode simplesmente chegar num determinado lugar e falar assim, eu quero oferecer aqui um curso de teologia de acordo com a minha igreja, dentro da minha igreja, porque você vai acabar tendo alguns problemas com isso. E é puxado lá na faculdade mesmo, são vários prédios da Faculdade Batista, num dos prédios lá foi colocado um elevador novo, né? Justamente para atender essas demandas, isso mesmo. Já que você citou, né, e está com muita tranquilidade em conversar a respeito disso, nós, durante alguns anos, tivemos alguns problemas com a nota que o MEC dá ao curso. A nota sempre foi o total, a nota máxima que o MEC dá é 5. Durante alguns anos, nós sempre tivemos nota 4, justamente porque o prédio onde a faculdade funciona é um prédio centenário, né? O Colégio Batista Mineiro fez 100 anos no ano passado e a faculdade usa desse prédio. Então, muitas adequações vão sendo feitas e agora, esse ano, a gente acabou de inaugurar um elevador novo justamente para atender o que acabou proporcionando para todo mundo, com grata surpresa, nota 5 para a faculdade no curso de Direito, nota 5 no Teologia EAD, e aí isso é muito bom. A gente vai tentando agradar e fazer o melhor para aqueles que vão buscar o conhecimento da teologia que a gente está conversando aqui hoje. Agora, eu conheço muitos alunos que fazem, no caso do curso de teologia, numa faculdade batista, que são de outras confissões religiosas. Não é uma ameaça à confessionalidade dessas pessoas que haja um proselitismo, professor Danilo? Então, Cássio, não é não. Eu acho que a questão acadêmica, e eu posso falar de cadeira lá da onde a gente trabalha, né? E também eu penso com instituições sérias. Eu não quero só aqui ficar levantando a bandeira da nossa faculdade, não, embora faço isso com muito orgulho. Instituições sérias, elas vão levar em consideração a fé do outro, a doutrina do outro. Porque no contexto acadêmico, embora, como nós já dissemos, é possível fazermos uma teologia alinhada à confissão
da igreja, da denominação, ela também, por ser acadêmica, tem que apresentar as outras linhas. Ela não pode omitir isso, porque senão fica um curso incompleto. Ela precisa, de alguma forma, mostrar, ventilar, dialogar, até para que no final diga assim, realmente a nossa fé de confissão evangélica, ela tem razão, ela é verdadeira, porque eu fui apresentado a outros. Eu nunca vou saber se peixe é gostoso se eu nunca comer um peixe, né? Então é preciso que, de alguma maneira, eu me converse com o outro. A pessoa às vezes fica receosa, temerosa, eu vou ser confrontado demais. Foi até uma temática de um programa recente que vocês tiveram aqui, que foi, a teologia esfria a minha fé? Exatamente. Né? Eu acho que depende do prisma com o qual você vai, depende da sua maturidade. Mas como a gente disse, teologia é para todos. Teologia é para a igreja, é para que ela dê fundamento da sua fé. Até acho que nós estamos sendo arrasados em algum contexto evangélicos. Graças a Deus existem outros crescendo muito, né? Nós louvamos a Deus por esses trabalhos relevantes que vêm sendo feitos, mas existem alguns que a própria Bíblia diz que estão perecendo. Por quê? Por falta de conhecimento. E do conhecimento de Deus, da teologia, daquilo que dá base para a nossa fé. Eu quero deixar uma pergunta aqui para a gente conversar no segundo bloco. Ela é a seguinte: professor Danilo, todo teólogo é um pastor? E todo pastor é um teólogo? Você vai responder para mim depois do intervalo, tá joia? Ok. Vamos para um breve intervalo, é muito rápido, e já já voltamos com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje recebendo o professor Danilo Secom, teólogo, coordenador do curso de Teologia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Meu chefe, por falar nisso, né, Danilo? É um prazer trabalhar lá na faculdade. Eu trabalho, né, na Faculdade de Teologia com muita alegria. Eu fui daquela primeira geração, isso faz anos, né? Foi os primeiros avaliadores do curso de Teologia, isso são quase 18 anos, que não havia ainda teólogos formados no Brasil. Então, eu como historiador, e tinha teologia como curso livre, fui um dos avaliadores. Mas naquela época nem se pensava, professor Danilo, né, sobre a formação de MEC, né, com teologia MEC. Pastor que queria fazer teologia, fazia teologia curso livre. A minha pergunta é, o pastor precisa fazer teologia? Então vou sintetizar a pergunta que eu fiz no bloco passado. Todo pastor é teólogo? E todo teólogo é pastor? Então, antes de responder sua pergunta, o Cássio foi meu professor no seminário, viu, gente? Conta isso não, Na época ainda não reconhecido pelo MEC, eu fiz o seminário Batista, onde a gente trabalha junto hoje, e nada de chefe não, é companheiro de trabalho mesmo. Ele me deu aula lá e, por sinal, um excelente professor. Ainda bem. Todo pastor é um teólogo e todo teólogo é um pastor. Não necessariamente. Não necessariamente. É importante que todo aquele que almeja fazer a obra de Deus com um bom preparo faça teologia. Muito importante isso. Eu até convido, desafio você que está aí nos assistindo a procurar uma formação teológica, não necessariamente na nossa faculdade, mas que você procure isso. Eu acho que é importante que todo pastor tenha teologia. A grande questão é que, às vezes, as pessoas se perdem na arrogância, na maneira verborrágica de ser da teologia e se afastam do pastoreio, do cheiro de ovelha, se perde na ciência, na erudição, e isso é um grande e sério problema. Isso não quer dizer que nós não devemos estar preparados. Eu desafio você, pastor que me ouve, você irmã, você missionário, missionária que está aí nos assistindo nesta hora, que quer servir melhor a Deus, que se prepare e de repente faça teologia. Sim. Existe teologia básica hoje, vários seminários bons aqui em Belo Horizonte mesmo e por todo o Brasil, que oferecem bons cursos de preparo para o ministério. Então, nem todo teólogo também precisa ser pastor, esse é o outro lado. Existem pessoas hoje, e nós temos alunos lá na faculdade, pessoas que eu conheci, que eu estudei, e que não se tornaram pastor. Fizeram porque queriam ser melhores cristãos, fizeram porque queriam conhecer melhor a Bíblia, como nós já dissemos aqui no bloco anterior. Não necessariamente teologia é para pastores. Eu penso ser importante que todo pastor tenha um preparo teológico.
mas que não necessariamente todos aqueles que farão o curso de teologia serão pastores, missionários, estarão envolvidos diretamente, mas sim serão cristãos mais preparados para estarem engajados aí no contexto da igreja local, e isso vai dar uma grande solidez. Nós vemos um tempo hoje onde isso, como eu disse no bloco anterior também, urge, onde um grupo de cristãos que professos dizem que conheceram melhor Deus lendo a cabana, a gente precisa mesmo pensar um pouco sobre a necessidade da gente construir uma solidez teológica, um conhecimento bíblico cada vez mais robusto. Mas, professor Danilo, alguém que faz teologia hoje, vamos pensar num curso de teologia, nós temos os cursos livres ainda, existem, né? Mas existe curso de teologia, no caso, esses cursos reconhecidos pelo MEC, como no caso o senhor é coordenador. Alguém que vai fazer teologia e não tem a expectativa pastoral. Qual o mercado de trabalho para alguém que faz teologia? Estou pensando no curso do MEC. Entendi. Né? Porque é um curso que tem um aval do Ministério, então há uma formalidade federal nesse curso. Tem mercado de trabalho ou não? Tem que ser pastor mesmo? Não, existe sim mercado de trabalho. Existe um mercado na docência, na área acadêmica, porque o curso te prepara, te valida, te encaminha para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Tá. Então ele possibilita isso, e hoje, como você disse, ao contrário do que foi na nossa época, né, existe a possibilidade dele fazer um mestrado em teologia propriamente dito, um doutorado em teologia propriamente dito. E talvez esse foi o grande problema nas instituições quando surgiram com o MEC, porque justamente não tinham os profissionais preparados com a teologia naquele tempo. O seu caso foi talvez uma exceção, porque tinha teologia livre, já tinha uma vocação, mas muitos foram filósofos, cientistas da religião. Então existe esse caminho que é o caminho acadêmico, também o caminho da escola normal, a escola de ensino médio, onde ele pode atuar enquanto professor de ensino religioso. Ele pode também se envolver com capelania, através de concursos que hoje a gente tem no meio militar. Vez por outra eu recebo chamadas, convites, links, chamando para fazer justamente o concurso das Forças Armadas, tanto no Exército, na Aeronáutica, na Marinha. Existem vagas específicas para teólogos evangélicos. E às vezes eles até determinam, nós queremos de tal grupo, presbiteriano, nós queremos da Assembleia de Deus dessa vez, agora é dos batistas. Interessante. Sim, eles têm esse direcionamento. E esse campo também da escrita, onde ele pode se trabalhar na questão de se tornar um escritor, um pesquisador, um tradutor da Bíblia, um crítico do texto. Existem essas ações que o teólogo, não necessariamente o pastor, pode entrar com a teologia. Mas eu não queria lançar polêmica, mas já vou lançar mais forte que eu. Mas no curso de teologia, por exemplo, há mulheres que fazem, porque a gente sempre está falando do masculino aqui. Sim. Né? É um vício de linguagem. Um vício de, Então tá, é mais um vício de linguagem do que propriamente uma realidade. Há mulheres que fazem. Há mulheres sim. Eu formei com mulheres, nós temos muitas alunas mulheres, algumas que desejam ser pastoras dentro da realidade da sua denominação, outras que fazem porque querem servir melhor na igreja, porque querem atuar melhor ali no contexto onde elas estão, e por aí vai. Gente que é crente, que quer desenvolver-se no conhecimento da Bíblia. Então existem mulheres, meninas muito comprometidas, grandes teólogas. A gente, por exemplo, sei que você já recebeu aqui algumas vezes a professora Daniela Bessa, né, que é uma estudante da teologia com afinco, que tem muito carinho pela teologia em si. Então existem mulheres e mulheres preparadíssimas, tanto para atuar dentro do seu contexto denominacional enquanto pastoras, missionárias, se for o caso, como também para serem professoras, para trabalharem de maneira melhor no ministério onde elas entendem ser vocacionadas. Dentro do estudo da teologia, o senhor citou aí, o professor Danilo, soteriologia, não foi? Isso. Na hora do churrasco, conversar soteriologia, pegou pesado. É porque estava na carne, né? Mas assim, a teologia sistemática, ela tem um número de conteúdos que tem uns nomes difíceis. Sim. Né? Por que se tem teologia sistemática? Por que se estuda teologia sistemática? Então, a teologia sistemática, falando de uma forma simples para aquele que está nos assistindo, é uma organização sistemática, organizada dos assuntos na Bíblia e que se remetem a temas diversos. Como a gente falou, todos eles, de alguma forma, têm no seu início, na formação da palavra,
uma origem grega, né? Soteriologia, salvação, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, harmatiologia, estudo do pecado. Então a sistemática da teologia é essa organização por temas da teologia dentro da Bíblia, um olhar para a Bíblia a partir de maneira segmentada, sistematizada, sobre temas diversos, em diversos livros, em diversos capítulos, claro, colocando sempre esses versículos de capítulo dentro do seu próprio contexto. O teólogo hoje, o cristão, que é o nosso, né, nossa praia, como tem sido a sua atuação na área de apologética, na área de defesa da fé? Pensando na sociedade que é tão plural, com tantos credos, qual tem sido a participação nos espaços midiáticos, sejam governamentais? Ele tem atuado, ou o senhor entende, professor, que ainda está meio escondidinho aí, agente secreto? Então, Cássio, hoje a gente vive uma realidade cultural, histórica no Brasil muito polarizada, né, e de muitos embates, onde às vezes as bandeiras se tornaram mais ideológicas do que bíblicas. Às vezes a ideologia do cristão tem suplantado a sua convicção bíblica de fé. E quando isso acontece, eu acho que a gente está errado. Quando eu defendo mais o meu time de futebol do que a minha fé em Cristo Jesus, eu estou pecando. Eu estou pecando. Então, dessa maneira, lendo dessa forma, eu acho que a igreja está em déficit. Eu acho que ela precisa ir para os rincões mesmo, levantar a bandeira da fé, da verdade bíblica, até para que a sociedade separe aquilo que é o cristianismo sério, que é o que a gente está defendendo aqui nesse programa, que levanta essa bandeira, que chama as pessoas para terem uma mente aberta a respeito do cristianismo, né? E separar aquilo que é errado, aquilo que não é o que a fé evangélica defende, o que a fé que está fincada na palavra de Deus levanta como algo verdadeiro. Então eu acho que nessa questão apologética, da defesa da fé, nós temos muito a progredir ainda. Eu acho que é necessário que a gente dê gritos mesmo, a gente que tem alguma influência, você que está aqui à frente desse programa já há tanto tempo, cada vez mais chame o povo para que, como Pedro nos orienta, a dar a razão da nossa fé. Sim. Por isso tem que abrir a mente, né? É verdade. Agora, eu quero finalizar, porque o senhor mencionou aí, eu achei muito legal isso, que o curso de teologia EAD teve nota máxima, nota 5. Isso. Dá para formar um teólogo à distância? Dá sim. Partindo da premissa do que o EAD chama a fazer, que é o protagonismo do aluno. Então, eu acho que o aluno pode, através dos recursos que um curso de teologia EAD oferece, se formar enquanto teólogo. É importante que a gente parta do princípio que naquele espaço ali virtual é possível o diálogo, é possível a conversa, é possível a pergunta e é principalmente possível as leituras que são ali ofertadas. É por isso que eu tenho até uma provocação, porque eu tenho visto vários cursos aí de teologia EAD que são aulas gravadas. Sim. Lá na faculdade não, a coisa é bem diferente, né? A gente lá tem tanto a proposta do escrito em si, onde o aluno tem acesso a um material que foi construído pela própria faculdade, ele tem vídeos, ele tem exercícios, ele tem uma produção acadêmica que ele faz todo semestre ali, se ele juntar depois ele pode lançar um livro, né? É verdade. Ele pode lançar, se ele tiver algum cuidado, algum critério na produção, ele pode lançar um livro e além disso tem o contato que ele pode ter diário com os professores, com os tutores, com a equipe que está ali pronta para dialogar com ele. Então é importante que é possível dentro desse ambiente onde aquele espaço virtual repita a sala. Porque a gente faz isso no dia a dia, através do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então é possível que a gente faça isso ali naquele lugar. Professor Danilo, quero agradecer. Foi difícil, rapaz, a gente acertar a agenda, né? Mas finalmente conseguimos. Coisa boa. Espero que o senhor venha mais vezes aqui, viu, querido? Estou aberto ao convite. Obrigado, Cássio. Obrigado a toda a equipe aí pelo carinho de receber. A você que está assistindo Mente Aberta, muito obrigado aí pelo carinho. Grande abraço, professor. Muito obrigado também a você que ouviu essa conversa tão esclarecedora com o professor Danilo Secom sobre teologia. Muito obrigado e eu espero você sempre aqui na Rede Super assistindo nossos programas Mente Aberta. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos.
fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.